violência, coação, usaram um pau que foi parar na garganta do cachorro. O porteiro que filmou tudo, já depois o vídeo desapareceu. Foi demitido, enquanto o menino querido foi pra Disney. Luísa, por sua vez, amiga da família, demorou 2 dias pra dizer que era amiga e negou o acesso à liberação do sigilo do celular dos pais dos bandidos. Será que um cachorro tá denunciando aquilo que a gente tá exausta de ver? A falência do masculino no Brasil. Isso não começa no cachorro. Começa quando um pai passa a mão na cabeça de um filho violento. E todo mundo finge que não vê. Começa quando a criança grita com a mãe e ninguém corrige. Quando o menino desrespeita os adultos e todo mundo ri e diz, ah, ele é assim mesmo, ele é irritadinho. Quando a gente chama falta de limite de educação positiva. E principalmente quando teu filho adolescente bebe, quebra tudo, dirige bêbado, desafora alguém e você acha que ele tem razão. Como se fosse piada no almoço de domingo. O caso do cão orelha vem pra denunciar essa estrutura podre que a gente precisa limpar. A força bruta do dinheiro, da violência e do poder em quem não pode reagir. Seja o cachorro, o porteiro ou uma mulher. E isso traduz o que Freud chama de um comportamento extremamente narcísico, onde eu olho pro outro como se ele fosse um objeto. E assim como eu quebro os brinquedos, eu mato os animais e eu faço o que eu quiser. E no final das contas, eu não sinto culpa. Eu ainda acho que tenho direito. Porque não me foi dado limites na infância. Ninguém me pegou pelo braço. Ninguém disse que se eu arrumasse uma confusão na rua, eu ia ter que me entender em casa. Quem disse que eu não estava correto? Muito pelo contrário. A mamãezinha e o papaizinho ainda foram lá brigar com o professor. E cresce um sujeito que acha que tem o direito de empalar um animal, tentar matar outro e pregar a cabeça de um cachorro. E quem que falhou aqui, gente? Os pais e a nossa sociedade. Quando a gente silencia isso, porque não foi a primeira nem a última vez que isso vai acontecer. Acontece toda vez que a gente fala, ai, é menino, nossa, que exagero. Imagina, menina, não fala, vai acabar com a vida dele. Enquanto ele acaba com a vida dos outros. O padrão se repete. E isso que aconteceu com a Orelha, aconteceu com a menina aquela em Florianópolis que foi abusada, e que é óbvio que o dinheiro resolveu dentro do judiciário e ficou por isso mesmo, né? Assim como duvidaram dela, duvidaram do porteiro, que, coitado, foi até demitido. Bom, gente, a pergunta que não quer calar é: será que a gente não tá falhando como sociedade? Se desconectando da presença, dos limites, fundindo liberdade com permissividade? Onde eles não reconhecem mais ordem, onde eles não reconhecem mais os professores e as professoras que estão extremamente doentes e com medo desses delinquentes. Se a gente não tiver uma sociedade de adultos, e principalmente homens, porque o limite vem da psique masculina. Ele precisa vir. Muitas vezes você é mãe, você já deve ter visto isso. Você se esguela gritando e o filho não ouve. Mas quando uma outra presença masculina está à frente deste menino, ele tem um referencial de até onde ele pode ir. Onde estão os homens? Porque as mulheres estão exaustas, as mulheres estão cansadas e educar os filhos não é papel de um só. O problema é que nesse caso ficou bem claro. O homem que educava também foi o homem que coagiu o porteiro, andava armado e mandou o filhinho pra Disney. Aí a gente quer o quê? Então, eu quero que a gente denuncie, eu quero que a gente faça esse vídeo chegar longe. E eu quero que você que é mãe, trate os seus traumas pra você conseguir ter posicionamento e firmeza de segurar sim o braço de uma criança antes que esse braço vire uma arma, antes que esse braço agrida alguém. Porque é na infância que as crianças aprendem a ter limite, a respeitar autoridades, a respeitar figuras de hierarquia. Todo mundo é igual, é amorzinho e ela pode fazer o que ela quiser. Você não tá criando um adulto. Você tá criando uma criatura irresponsável e sem limites. Então compartilha esse vídeo, porque a gente precisa deixar esse caso vir à tona. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Não é só sobre o cão. É sobre uma instituição inteira, do judiciário, do masculino e da falta de ordem e desconexão. Da crise de saúde mental que assola os adolescentes que estão extremamente vazios e apáticos por dentro. Que não sabem o que fazer com a própria ira e também com seus sentimentos e emoções. E dos adultos que vêm traumatizados de outras gerações e com medo e culpa de ser parecidos com os pais que tiveram. Estão liberando demais. Então tá na hora de cada um buscar ajuda. Os pais se tratarem para serem aqueles que vão educar os filhos e interromperem o padrão traumático antes que a liberação, a todo custo, se transforme no completo caos. O Brasil precisa de ordem.